Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje nós temos aí aula de literatura, com exercícios aí de interpretação textual. Esses exercícios aí fazem parte aí do módulo 4 do livro de vocês, quarto bimestre. Para aqueles aí, por via das dúvidas, ainda estejam aí meio perdidos. Módulo 4, tá, gente? Até porque nós já estamos finalizando o quarto bimestre. Então, hoje nós iremos trabalhar dois textos no dia de hoje. E seguindo aquele mesmo padrão que nós temos aí, tá? O teste e os exercícios, tá? E a parte que é de discussão nós faremos aí durante a live. Abri aqui. Então vamos aí, meninos. Nós estudamos aí nas aulas passadas os mitos, lendas. Então hoje nós temos aí ainda uma questão aí, né? Pontos aí que ainda estão ligados, né, às discussões sobre mito, tá? Momento de leitura 1. A mitologia está presente em diversas culturas, todas compostas por deuses com poderes e conhecimentos incríveis. Conheça a seguir informações sobre o deus egípcio Tot, a quem era atribuída a invenção da escrita. Aí aqui as palavras de Deus é o nome desse texto. Ele começa aqui na página 63. Aí ele termina aqui na 64 e depois já começa os exercícios, tá? Eu vou ler esse texto com vocês. Deixa eu só alinhar aqui. Senhor da voz, mestre da palavra. Esse Deus é famoso em toda parte por seus profundos conhecimentos em todos os domínios, até os mais misteriosos. Venerado em vários santuários, principalmente em Hermópolis, Tot, o sábio, às vezes é representado como um grande babuíno. E o babuíno, né, tem aqui do lado, aqui para quem não sabe, é um macaco encontrado normalmente em países da África. Então aqui ele é representado como um grande babuíno branco e às vezes como um ibis, né, que é uma ave aquática, né, que tem esse bico longo, né, e aí ele vem esse recurvo, né, que é até colocado aqui, né, na imagem. Seu espírito criativo produz invenções o tempo todo. Mal acaba de criar os diferentes idiomas humanos, já estava imaginando os algarismos, o cálculo, a geometria e a astronomia. Depois resolve medir o tempo e cria o primeiro calendário. Sua mente engenhosa também dá origem aos jogos de xadrez e dados e de dados. Um dia é atormentado por uma ideia. A vida seria mais simples se fosse possível anotar, por meio de signos com os quais todos concordassem, os pensamentos e acontecimentos que se desejasse conservar. Tot se concentra nesse problema e acaba por resolvê-lo. O deus Ibis inventa a escrita. Esse saber, no entanto, de nada adianta se não for divulgado. Seguindo aí a leitura, né, do segundo parágrafo. Tot, por ser bom e desejar ardentemente que suas criações sejam úteis aos egípcios, resolve ir para Tebas, a cidade nobre de onde Amon-Ra domina todo o país. Dirigindo-se com eloquência, né, que é essa capacidade de falar aí com desenvoltura, ao Deus soberano, mostra-lhe suas descobertas e esforça-se por demonstrar como elas poderiam beneficiar todo o povo. Amon o interroga durante muito tempo e pede inúmeras explicações. Algumas invenções apareceram-lhe extremamente úteis. Outras, Amon-Ra considera supérfluas, ou seja, não tem tanto valor, né? Não era tão, assim, importante, né? Finalmente, a discussão recai sobre a escrita,
E aí que tem a imagem dele, né? Foi descrita lá no primeiro parágrafo. Seguindo aqui tem os dados, né? E aí aqui o próximo parágrafo. Deixa eu só alinhar aqui. Só ler que nefasta é algo prejudicial, desfavorável, né? É algo assim, né? Negativo. Essa, diz Todd, é minha melhor ideia. Vai permitir que os egípcios adquiram e perpetuem a ciência inigualável. Graças a ela, poderão guardar a lembrança de todas as coisas. A escrita vai acabar com a ignorância e evitar o esquecimento. Amon discorda. Toth, ou Thoth, grande espírito luminoso, creio que te enganas e que tua engenhosa descoberta será nefasta. Sem necessidade de exercitar a memória, os homens esquecerão tudo. Ao confiar na escrita, não mais se sentirão obrigados a guardar as coisas, sabendo que tudo poderão decifrar por meio de teus signos. Além disso, vão considerar-se competentes em múltiplos domínios, nos quais, sem os escritos, seriam fracos e incapazes. O que estás dando a eles é apenas um saber falso e sedutor. Mas apesar de suas reservas, Amon decide colocar todas as invenções de Thoth à disposição dos egípcios. Então aqui, gente, é um texto mitológico, tá? Então ele tá dentro aí, né, da mitologia, enfim. Tá? Aí aqui nós temos aqui, né, o Alain Kesney, o Egito, Mitos e Lendas, e foi aqui traduzido pela Ana Maria Machado. Nós já lemos vários textos dela, né, não só traduções, mas outros textos. Aí aqui nós temos essa parte aqui, que são as crenças no Egito Antigo. Essa parte aqui eu vou pedir para que vocês façam a leitura quando vocês estiverem respondendo aí os exercícios, tá? Para não ficar tão longo e cansativo o vídeo. Seguindo aqui, já vamos passar aqui para as questões de interpretação. Então, é muito importante que vocês prestem atenção em cada questão, né? Chegou a rimar, para que vocês tenham uma compreensão plena e assertiva aí com relação ao entendimento de cada questão. 1. Explique a relação entre o título, as palavras do Deus e o texto. Então, você vai explicar aí o que o título, as palavras do Deus tem a ver com o texto em si. 2. O texto lido traz informações sobre um mito egípcio. A. Qual mito ele faz referência? Ou seja, de qual mito que ele está, né, falando, que ele está trazendo aí? B. Quais criações são atribuídas a esse Deus? O que esse Deus criou? O Deus que está sendo descrito, né, e narrado aí no texto que nós acabamos de ler, tá? C. O que motivou e impulsionou Thoth a realizar a sua mais importante invenção? Teve algo aí que serviu de motivação e impulsionou, né? Deu um empurrãozinho aí para ele fazer aí, para ele realizar aí essa grande invenção. 3. A invenção da escrita não será útil aos egípcios se não for divulgada. Para que isso fosse possível, Thoth foi a Tebas para convencer Amon-Ra a difundi-la. Aí aqui tá pedindo para você reunir com seus colegas, tá? Mas isso você vai reunir com você mesmo, tá? E o livro, tá? Que argumentos Thoth utilizou para convencer Amon-Ra de que sua principal criação seria produtiva e interessante para a sociedade egípcia? Então você vai, né, procurar lá esses argumentos aí, né, que o Thoth utilizou aí para convencer Amon-Ra que, né, as invenções dele seriam, né, proveitosas aí para os egípcios. B. Quais foram os contra-argumentos de Amon-Ra? Então, o que são esses contra-argumentos? O Thoth, ele fez a argumentação dele. Ele falou que ia ser, né, aí, né, de produtivo e de positivo. Só que Amon-Ra, ele traz esses contra-argumentos. Ele é contrário, né, a essa ideia de Thoth. Então, é o que você vai estar colocando aí na letra B.
Essa parte aqui é aquela parte que é de discussões, tá? E aí essa parte aqui também, deixa eu só mostrar aqui, nos hieróglifos, nossa, quase que não sai, também é na parte de discussão, tá? Vamos seguindo aqui. Que não tem como eu discutir agora com vocês, né? Eu não tem como ouvi-los, então tem que ser durante a aula ao vivo. Para fazer em casa, mas para fazer agora mesmo, tá? Observe os termos em destaques nos trechos a seguir. Tote, o sábio, às vezes é representado como um grande babuíno branco, às vezes como um ibis. Tote, por ser bom e desejar ardentemente que suas criações sejam úteis aos egípcios, resolve ir para Tebas, a cidade nobre, de onde Amon-Ra domina todo o país. Depois aqui, seguindo aqui. Tot, grande espírito luminoso, creio que te enganas e que tua engenhosa descoberta será nefasta. Tudo isso aqui nós já lemos lá anteriormente, tá? As expressões em destaque referem-se a quem ou a que. Então, você vai ler aqui novamente. Esse sábio aqui está fazendo referência a quem ou a que. Cidade nobre está falando de quem, né? Fazendo referência a quem, ao a que. E grande espírito luminoso. Então, é o que você vai estar colocando aqui. B. Qual das alternativas indica o sentido das expressões nas frases? Então, nós temos aqui a alternativa 1, 2 e 3. Então, você vai estar relacionando elas ao exercício anterior. Qual das alternativas a seguir indica o sentido dessas orações nas frases? Dessas orações aqui, dessas três. Então eu acho que essa aqui resume em textos anteriores. É a letra... É a primeira, é a segunda, é a terceira. É o que você vai estar marcando, tá? Número 2. Os tempos verbais são usados em um texto para indicar quando os fatos acontecem. Muitas vezes usamos o presente do indicativo, ou seja, é algo que está acontecendo agora, ou seja, no presente, e você tem certeza, porque o modo indicativo ele expressa certeza de algo, diferente do subjuntivo, que é uma incerteza, e do modo imperativo, que é um conselho, uma ordem, né, uma sugestão. Então, nós, né, muitas das vezes usamos o presente do indicativo para descrever fatos ocorridos no passado, mesmo que seja no presente, né, de forma aí, muitas das vezes até coloquial, é utilizado para falar de algo que já aconteceu. Chamamos esse recurso de presente histórico ou narrativo. Nós estudamos isso daqui quando nós fizemos aí o estudo dos verbos no primeiro e no segundo bimestre, tá? Quando os fatos do texto acontecem? B. Qual tempo verbal é utilizado para narrar esses fatos? Gente, tempos verbais. Nós temos aí pretérito, presente e futuro, tá? E aí nós temos aí, né, dentro dos tempos verbais, nós temos aí presente do indicativo, presente subjuntivo, pretérito indicativo, né, e assim por diante. C. No texto é empregado o presente histórico, nós já falamos anteriormente, justifique. Se você colocar que sim, você vai justificar, vai explicar. Se você disser que não, também você vai justificar. Aqui os principais deuses egípcios. Esse aqui é em redação, tá? Descer aqui. Aqui na segunda parte da nossa aula de literatura, que é o momento de leitura 2, né? Aqui, né, ele começa aqui. Deixa eu só pegar aqui a página. Gente, na página 71, tá? Deixa eu só alinhar aqui. Momento de leitura 2. As crenças religiosas também eram uma das principais características dos aztecas, povo indígena que habitou a América do Norte entre os séculos 14 e 16, onde hoje fica o México. No texto a seguir, você vai conhecer uma história da mitologia desse povo, a do Deus da guerra e do sol.
tá? E aí aqui do lado, antes de começar a ler o texto, nós temos aqui o Pantaleão e o Maculava. Panteão, desculpa, é um templo dedicado aos deuses. E Maculava é mesmo que desonrava, caluniava, ou seja, uma mentira, uma inverdade, tá? Seguindo aí. Os astecas cultuavam vários deuses inspirados em fenômenos naturais, mas a divindade maior era o Huitzilopochtli, deus da guerra e do sol. Tem que ser um nome bem complicado, né, para ser o deus da guerra e do sol, né? Como os demais povos pré-colombianos, os astecas eram politeístas. Isso quer dizer que não cultuavam um deus único, mas tinham um panteão religioso, composto por diversos deuses e deusas. Agricultores conheciam bem as forças da natureza e inspiravam-se nelas para criar seres para reverenciar. A maior divindade era do sol, Huitzilopochtli, também chamado de deus da guerra. Costumava ser tratado como um homem azul, com pernas na cabeça. Explica-se. Sua mãe, Coatlicue, a deusa da terra, era casada com Mixoaut, deus da caça e das nuvens, e engravidou quando foi tocada por uma bola de pernas caída do céu. Coyolxauhqui, irmã de Huitzilopochtli. Ficou ofendida com a situação que maculava a honra da família. Assim encorajou seus outros 400 irmãos e irmãs a matar a própria mãe. Huitzilopochtli percebeu o complô a tempo. Saiu armado do ventre materno e a defendeu. Coatlicue foi salva, porém, desgostosa com tamanha violência. Huitzilopochtli, nossa gente, bem difícil, ainda mais que eu tô gripada, acabou cortando a cabeça da irmã encrenqueira e jogou-a no céu, onde ela se tornou lua. Coatlicue tinha aparência horrenda. A deusa da terra era apresentada com uma saia de serpentes peçonhentas. No pescoço, portava um colar com o coração de suas vítimas. Nas mãos e nos pés ostentavam garras em vez de unhas. Nossa, dá até um arrepio de imaginar, né? Aí aqui seguindo, aqui o coração. Tem uma imagem, é o tamanho da unha. Seguindo aqui. Cosmovisão é a mesma concepção de mundo, e obsidiana é vidro de cor preta ou escura. Monumento ao sol. Em homenagem ao poderoso deus Sol e da guerra, o povo asteca construiu a pirâmide principal de Tenochtitlan. Nossa, gente, desculpa. A capital do império, onde periodicamente realizavam sacrifícios humanos com prisioneiros. Os astecas acreditavam que sem as oferendas de sangue, o sol perderia seu poder e o mundo chegaria ao fim. O sol era importante na cosmovisão asteca. O povo acreditava que 4 sóis haviam sido criados em épocas prévias. A extinção natural do astro sinalizava o fim de uma grande era cósmica, e o nascimento do próximo sol significava o início de outra. Pela concepção asteca, o mundo vive a era do quinto e último sol, chamado de Tonatiuh. Os 4 universos anteriores foram destruídos, respectivamente, por jaguares, furacões e tempestades, uma chuva de fogo e um dilúvio. O universo
atual teria seu fim em um grande terremoto. Então aqui é uma visão, né? Não é nada científico, é dentro aí da mitologia, das histórias, tá? E aqui, por fim, nós temos espelho da alma humana. Essa parte aqui eu vou deixar para vocês lerem quando vocês estiverem aí respondendo os exercícios. É a última parte aí do texto, tá? E essa parte aqui também do segredo dos astecas. Vamos aqui para os exercícios. Só alinhar aqui. Peraí. Pronto. Escrevendo sobre o texto. Nos textos estudados anteriormente, vimos que Zeus era o principal deus da mitologia grega e Amon-Ra na egípcia. E na Azteca, quem era o deus mais importante? Tive até uma dificuldade para ler o nome dele, né, gente? 2. O título, A Fé na Fúria da Natureza, sintetiza a crença dos povos astecas. Explique com suas palavras essa crença. Então, você não vai utilizar palavras do texto, você vai utilizar suas palavras. 3. Huitzilopochtli era considerado o deus da guerra. O que ele fez para receber tal denominação? Por que ele recebeu esse nome? O que aconteceu que ele recebeu esse nome? Essa denominação, desculpa, que ele é chamado aí de Deus da guerra. 4. Em geral, as mitologias explicam o surgimento de vários elementos da natureza. De acordo com a mitologia asteca, que é o que nós lemos anteriormente, de que forma surgiu a lua? Então, tem uma parte lá que vem contando o que aconteceu, né? E aí teve o surgimento aí da lua. 5. Os astecas cultuavam o sol, porque acreditavam que ele dava vida aos seres humanos. Por esse motivo, eles homenageavam o deus do sol e da guerra. De que forma eles realizavam essas homenagens? B. O que temiam e o que os motivava a prestar homenagem ao deus Huitzilopochtli. Cada vez que eu leio de um jeito. Seguindo aí, no número 6, no texto é exposta a ideia de que, para os astecas, o sol representa o início de uma era. De acordo com a crença desses povos, quantos sóis existiram no universo? Foi até uma das últimas partes que eu li lá com vocês. B. Para eles, de que modo cada era teve seu fim? Como que o mundo acabou, né? De que forma cada era acabou? C. De acordo com essa crença, em qual era o universo estaria vivendo? De que forma ela terminaria? Então, é a nossa era agora, né? Em que era que nós estaríamos... Né? Em que era o universo estaria vivendo, de acordo aí com os sóis. E de que forma ela terminaria? Aconteceu alguma coisa e aí tá pedindo para vocês falarem que coisa é essa que ia acabar com tudo. 7. No texto é mencionado um deus que teria função semelhante a de Thoth, deus da escrita para os egípcios. Que Deus é esse? Aí aqui na número 1, que é para fazer em casa, mas é para fazer agora. 1. Observe a seguir o nome dos deuses citados no texto. Relacione cada um deles aos elementos que representam. Então, aqui nós temos aqui de 1 a 8. E aí aqui você vai relacionar. Aqui é o número 1, aqui é o número 2. E assim por diante. 2. Em um trecho do texto, há uma descrição da deusa Coatlicue. Como ela era descrita? Ela era horrenda ou ela era bela? B. Que tipo de descrição é feita? É física ou psicológica? E na letra C você vai identificar e sublinhar esse trecho no texto, onde que vem falando aí sobre essa descrição dela aí, tá? Aqui é a parte de discussões, que é eu conversando sobre o texto. Esse que a gente faz depois da live. Desculpa, gente. Explorando a linguagem. 1. Um dos recursos usados ao longo do texto é a descrição, né, a caracterização dos seres e objetos. Letra A. Por que esse recurso foi usado no texto? Gente, por que esse texto aí é carregado aí de descrições? B. Que classe gramatical é usada para caracterizar os seres em uma descrição? Gente,
Qualquer classe que nós falamos, acho que toda aula a gente fala sobre isso, quando a gente fala sobre classes de palavras. Qualquer classe de palavras que dá característica aos seres, aos objetos, enfim, a tudo que tem no mundo. Se eu falo assim, computador branco, branco é uma característica. Qual que é o nome dessa característica? Né? Qual que é o nome da classe de palavras que dá essa característica do computador ser branco? 2. Releia o seguinte trecho. Então, você vai reler esse seguinte trecho aqui para estar respondendo aqui a letra A e a letra B. A. O pronome em destaque, que é esse aqui, ó, essa, refere-se a Quetzalcoatl ou Eacautl. Minha pronúncia foi ruim agora. Então, você vai dizer aqui se esse essa faz referência a esse ou a esse. B. Qual dos pronomes a seguir deveria ser utilizado para fazer referência a outra divindade citada nesse trecho? É aquela ou essa? É só marcar aí. Seguindo aqui. Aí aqui, gente, aqui já é a parte de produção textual. E isso aqui você vai ler quando você estiver respondendo os seus exercícios, tá bom? Vou só, desculpa, fechar aqui nesse último slide, né, que a atividade proposta ia responder da página 63 a 67 e da 71 a 76. Lembrando vocês o seguinte, que dentro aí dessa enumeração de páginas, tem não só os exercícios, mas os textos também, porque os textos e a leitura deles fazem parte aí da atividade, porque vocês precisam lê-los para estar respondendo. Beijo para vocês, tudo de bom, cuidem-se e até a próxima aula. Tchau, tchau! Bom dia, sétimo ano, como vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje nós temos aí aula de redação, é a nossa última videoaula de redação desse ano. E por isso que tem esse desenho aí no slide que faz referência ao Natal, né? As cores vermelhas, os tons opacos aí que lembram a neve, por mais que nós estamos aqui num país tropical, mas a neve, ela tá muito assim, a imagem da neve, ela anda muito aí em paralelo com o Natal, né? Porque no hemisfério norte é inverno, né? E na maioria dos países neva, é um período bem frio. E aí hoje nós trabalharemos coesão, né? Coerência e coesão e o texto informativo. Então são dois temas aí para a nossa aula de redação. Estaremos aí utilizando o material do livro de vocês. E durante as lives, nós usamos aí outros materiais e sempre ficam disponíveis no Google Classroom, né? Na aba lá das nossas matérias. Bom, então vamos começar aí. Opa! Meninos, vou lá pro livro de vocês, tá? É aqui na página 68 que começa a parte da coerência e da coesão, tá? Página 68 para vocês acompanharem aí. Coerência. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Você já deve ter ouvido alguém utilizar esse provérbio popular como forma de se justificar em relação a alguma, né, atitude. No dia a dia, pode acontecer de uma pessoa defender algo, mas agir de forma contrária, né? Então, fala uma coisa, mas quando, né, na teoria é uma coisa, na prática, completamente diferente, né, do que é dito. Atitudes como, aí, por exemplo, né, quando alguém reclama da poluição ambiental, né, do meio ambiente que está sendo acabado, destruído, mas aí a pessoa vai lá e joga lixo na rua. Então não fica coerente, né? Não tem coerência o que ela diz, né? Ela está dizendo uma coisa, mas está fazendo outra. Então atitudes como essa, elas mostram e pode até sublinhar a incoerência das pessoas, ou seja, suas ações não são coerentes com suas palavras, elas não estão de acordo. Então fala uma coisa, mas faz outra. A coerência ou incoerência também pode ocorrer nas produções textuais. Veja a seguir um exemplo. Aqui esse texto, meninos, ele vem falando aqui da questão da mitologia na linguagem, tá?
Escreveu o brasileiro Machado de Assis, 1839-1908, que as palavras, como os livros, têm os seus fados. As palavras nascem em um determinado contexto histórico. Depois circulam em outros e acabam se firmando neste ou naquele sentido bem distante, muitas vezes do estabelecido pelo sentido original. É o que se pode verificar, por exemplo, garimpando palavras que surgiram em um contexto mítico, ou seja, mitológico ou religioso, e que atualmente em nada lembram o seu primeiro sentido etimológico e cultural, né? E aí nós vamos ver como funciona isso na prática, né? A palavra tinha um significado em uma determinada época, e depois ela passa, né, a mudar aí, né? Ela passa a ter outros sentidos. Feira. Todos os sentidos desse vocábulo, local de compra e venda, exposição de produtos, de novos produtos, tem base no latim feriae, dias de repouso, em homenagem aos deuses. Os romanos dedicavam cada dia da semana a uma das 7 divindades representada pelos 7 planetas, que, segundo eles, se moviam ao redor da Terra. O Sol, a Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Observem que Plutão não aparece aqui, porque ele foi retirado aí, né? Ele não é mais considerado como um planeta, tá? Daí os nomes dos 2 dias da semana nas línguas latinas, com exceção da nossa, que se orientou pelo viés litúrgico cristão. O domingo deveria ser a primeira-feira, né? Em latim, feria prima. E o sábado manteve o nome judaico. Então aí, né, algumas formações aí, né? Então, e aí todo mundo, e aí muita gente eu vejo assim, a semana começa na segunda-feira. Não, a semana começa no domingo. Os dias úteis, né, de trabalho e de estudo, que sim, começam na segunda, mas na verdade a semana começa no domingo, tá? Qual que é a ideia central do texto? Né? Que ela vem mostrando aí essa questão aí da etimologia das palavras, né? 2. É possível afirmar que essas ideias expostas nos parágrafos complementam umas às outras, isto é, elas não se contradizem? Gente, elas se completam ou elas têm algumas contradições aí? Tem alguma coisa aí que não está de acordo? 3. Que informação é apresentada no último parágrafo? Ela é coerente com o restante do texto? Gente, o que foi dito aqui no final, aqui, no último parágrafo, ela é coerente com o que foi dito? Sim ou não? E aí você vai explicar aí, né, qual que é a informação e se sim ou não e o porquê. Seguindo aqui, né, muito importante aqui, eu quero que vocês grifem aí algumas situações. Para ser coerente, o texto precisa apresentar ideias interligadas. Pode marcar aí, estabelecendo uma relação lógica de sentido. Então, tem que ter lógica, né? Tem que ter um fundamento. Essas ideias, bem como situações que envolvem o texto, devem estar harmônicas, permitindo que o leitor o compreenda de maneira clara. Então, tem que ser objetivo, tem que dar as informações, mas e de maneira clara, mas que, né, de forma harmônica, ou seja, tem que estar de acordo. 4. Dessa forma, um texto coerente é aquele que faz sentido para quem o produziu e para quem ele é destinado. Na frase, Marcos queria aprender inglês porque não gostava de línguas estrangeiras, há uma incoerência. Explique. Gente, ele está falando que quer aprender inglês porque não gostava de línguas estrangeiras. Tem uma incoerência, tem um problema aí. Qual que é ele, né? Vai dizer e vai explicar. Agora vamos partir para a parte da coesão, né? Além da coerência, a língua dispõe de outro recurso, né? Esse outro recurso é a coesão. Então, nós temos a coerência e a coesão. Aí, aqui tem esse texto, e vou ler com vocês só as partes em laranja para não ficar muito extenso, tá? Nós temos aqui conforme, seus, sua, nele, nas, lhes, seus, nessas ocasiões, seu, sua, e aí o consórcio aqui, né, que é uma palavra que aparece aqui, que é o cônjuge.
Vocês vão ler esse texto, ó, que vocês estiverem fazendo os exercícios, vão ler ele aí em voz alta, tá? Se treinar aí a sua leitura. Aí aqui na número 1 vem pedindo o seguinte. O texto conforme, o termo conforme no primeiro parágrafo do texto pode ser substituído por todas as expressões a seguir, exceto. Então tem uma aí que não pode substituir conforme. É o que você vai estar marcando. Aqui tá falando no número 2, que é para você reunir com os colegas, mas você vai reunir com você mesmo aí, tá? E com o seu material. Observem os termos destacados que retomam no texto algo que já foi mencionado, estabelecendo uma relação de sentido. Identifique que termo esses elementos retomam. Então, aí nós temos de A a J os termos aí que apareceram em destaque. Então, você vai dizer aí, né, a relação de sentido, né, e identificar aí, né, que termo esses elementos, eles retomam, né, eles fazem uma referência aí de algo que já foi dito. Partindo aqui para outra página, para 70, deixa eu ver aqui, esqueci qual é a página, peraí. Para 70, vou aumentar aqui o tamanho, né? Óbvio, né, que vai aumentar o tamanho, só aumenta. Os elementos em destaque no texto foram empregados para dar essa ligação entre as partes textuais. Então, dessa forma, nós temos aí a coesão textual, que ela é responsável aí para dar fluidez do texto, para dar uma certa agilidade, para que ele, né, a leitura, né, desse texto, ela seja clara, rápida e sem problemas lexicais, problemas aí de semântica, né, dentro do entendimento aí das palavras, que formam aí os sentidos. Então, a coesão, né, textual é essa ligação entre aí as partes do texto. Então, um parágrafo se relaciona com outro parágrafo de forma correta, de forma clara, aí o texto tem coesão. Na número 3, fala o seguinte: descubra outra forma de dar coesão ao texto. Para isso, preencha as frases a seguir com as expressões do quadro. Então, você vai utilizar essas expressões que estão aqui, nossa, para estar completando aqui da letra A à letra E. Então, você vai estar lendo, né, observando qual que é mais de acordo. A 4 fala o seguinte: relacione cada uma das alternativas da atividade anterior ao seu respectivo sentido dos elementos coesivos. Então, oposição, adição, explicação, conclusão e alternativa. Então, você vai colocar aqui, adição é a letra A, B, C. Então, você vai estar colocando aqui. Aí aqui, né, nós temos aí para fazer em casa, mas é para fazer agora mesmo, né? Você vai ler o poema a seguir, que é o Mar Azul, Marco Azul, do Ferreira Goulart. Aí na letra A vem falando o seguinte: as partes do poema são articuladas por elementos coesivos. Isso impede que o texto tenha sentido. Nesse texto aqui tem elementos coesivos para fazer ligação entre os versos, as estrofes? Sim ou não? Aí você vai dizer se isso impede que o texto tenha sentido. Aqui na letra B, nós temos aí pedindo para você ler em voz alta. Nele há um ritmo que provoca efeito de sentido. Que sentido é esse? Que elementos do poema comprovam essa ideia? Gente, é impossível você fazer essa letra B sem fazer a leitura em voz alta, tá? Então, você vai ler em voz alta e identificar, né, qual que é o efeito de sentido, né? O ritmo aqui, ele diz sobre o quê, né? E aí, né, quais são os elementos que comprovam essa ideia. Aí, descendo aqui, nós já vamos lá para o texto informativo, que é na página 77. Aqui, 77. O texto informativo, né? Que no momento de leitura 1, né, naquele texto, as palavras do Deus, né, que apresenta as informações sobre o Thoth, né, o Deus da escrita, isso segundo a mitologia egípcia, tá? A criação da escrita foi divulgada aos humanos. Então, dessa forma, o texto informativo é um gênero, pode sublinhar aí, ó, que tem como principal objetivo relatar acontecimentos de modo que o leitor adquira o máximo de conhecimentos acerca de determinados fatos. Então, por exemplo, se tem um texto
que está ensinando você a costurar, esse texto é um texto informativo, né? Se ele ensina você a costurar, se ele, dentro desse ensinar a costurar, nós ainda temos a história da costura, da alta costura, enfim, ele está relatando o acontecimento e ele está dando conhecimentos para você que esteja lendo sobre aquele assunto, sobre aquele fato. Então é um texto informativo. E aí, se ele ensina você a costurar, ele ainda é um texto instrutivo. Né? Além de informativo, ele é instrutivo. No caso aqui, nós estamos aprendendo o texto informativo, tá? Aí aqui tem esse parágrafo, e aí aqui vem as perguntas. Você vai ler aí esse parágrafo, e aí aqui vem a pergunta número 1. Copie o trecho que explica por qual motivo Thoth era venerado pelos egípcios. Então, você vai copiar um trecho que comprove isso. Número 2. Os dados apresentados no texto das páginas 63 e 64 permitem que se compreenda a impressão de Thoth para a civilização egípcia? Justifique 2 etapas para responder essa questão. 3. Que tipo de linguagem é empregada no texto? Ela é uma linguagem formal dentro da norma culta, das normas gramaticais, ou ela é informal? E aí, em seguida, você explica. São 2 etapas aí para responder. E aí, agora é a produção de texto. Essa produção de texto, ela é feita no caderno de redação, tá? Como eu havia até dito no início da aula. Então, você vai estar fazendo aí no seu caderno, tá? O que você vai fazer? Você vai produzir um texto informativo sobre um deus egípcio ou asteca. Ah, eu não conheço nenhum. Dá uma pesquisada na internet, nos livros que você tem. Encontrou um deus que você se identifique? Aí você vai pesquisar, né? E vai escrever sobre ele. Você pode estar relendo aí a palavra, o texto, as palavras do Deus, quantas vezes você quiser fazer essa leitura, né? Até para você ter um entendimento aí de como seria o seu texto. Lógico que você não vai fazer um texto igual a esse, as palavras do Deus, mas para te dar uma inspiração. Depois você vai fazer essa pesquisa, né? Porque você precisa conhecer, saber informações sobre esse Deus escolhido. Pesquisou, você já começa a escrever seu texto. Tem que ser uma linguagem, né, formal, né, e que todos entendam, né, compreendam. Precisa ter um texto ou um título para o seu texto. O narrador pode marcar aí, ó, é em terceira pessoa, né? Você deve informar, você vai contar fatos e não falar o que você pensa, o que você acha, tá? E aí tem que ser coerente, tem que ter coesão, tem que ser uma linguagem, né, formal, né, dentro aí, né, do nível de palavras, de vocabulário que você tem, obviamente. E aí você faz seu texto informando aí, dando características, falando aí sobre esse deus grego ou asteca. Quando você for escolher, deuses egípcios, deus egípcio ou asteca, tente antes de dar o ponto, falar, não, é esse aqui. Pronto, tente saber se você vai encontrar informações que né, dê como base aí para o seu texto. Talvez você escolha um que não seja tão popular e às vezes você não encontra tantas informações, né, sobre ele aí, né, no primeiro momento, tá bom? Meninos, e aí, né, vou mostrar aqui para vocês as tarefas de casa, são essas que eu mostrei, páginas 68 a 70 e 77, de páginas 77 e 78, tá bom? Fez a atividade, concluiu tudo, posta lá no Classroom, tá bom? Beijo pra vocês, tudo de bom, cuidem-se e até a próxima aula. Tchau, tchau!